Então, na aula passada, nós paramos em sistemas com múltiplos processadores, né? Então, vou fazer uma pequena revisão. Então, nós vimos sistemas sistemas multitarefa ou multiprogramáveis. Acertei. Qual que é a ideia? Esse sistema ele pode ser dividido em sistema batch, tempo compartilhado, ou tempo real. Sistema batch é aquele sistema que tem a característica do processamento em lote, tá? Em blocos, sequencial, não tem interação com ninguém, onde os jobs ou processos eram executados, produzindo uma saída. No caso, um disco ou uma fita, visto que naquela época não tinha impressora, né? Desculpa, não tinha monitor. Impressora tinha. Esse sistema, quando bem projetado, pode ser bastante eficiente devido à melhor utilização do processador. Entretanto, pode oferecer tempos de respostas longos. Atualmente, os sistemas operacionais implementaram ou simulam processamento batch, não existindo sistemas exclusivamente dedicados a esse tipo de processamento. Hoje em dia quase não se usa mais esse tipo de processamento nativo que eu falo, mas ele simula. Por exemplo, a realização de um backup, você monta um script para ele fazer um backup, então chega em tal horário, ele starta e realiza o backup que você precisa, tá? Realizar a passagem de antivírus, ele faz uma varredura na tua máquina, tudo que ele acha de malicioso na sua máquina ele já vai jogando na quarentena. Quando você vai compilar um programa, ele já compila, gerando um log de erros no final, né? E assim por diante. Sistema de tempo compartilhado, conhecido como time sharing. Ele permite que diversos programas sejam executados a partir da divisão do tempo do processador em pequenos intervalos, onde essa divisão de tempo do processador é conhecido como time slice. Caso a fatia de tempo não seja o suficiente para a conclusão, é interrompido e pelo SO e substituído por um outro processo. Enquanto o processo que estava sendo executado, ele é aguardado, tá, por uma nova fatia de tempo do processador. E assim por diante. Para nós é como se o computador estivesse fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas para o processador é uma coisa sequencial ou aleatória, né, de acordo com o nível de importância do processo, de acordo com o nível de interrupção do processo, da prioridade desse processo, tá? O sistema normalmente responde em poucos segundos, a maioria dos comandos. Devido a esse tipo de interação, sistemas de tempo compartilhado ficaram conhecidos como sistemas online, onde o usuário tem uma interação com o sistema, onde você pode fazer, por exemplo, um sisteminha de que ele vai realizar uma conta, ele vai realizar um processo e vai devolver para o usuário uma resposta, onde essa resposta pode demorar um tempo, entendeu? E a maioria das aplicações comerciais é processadas em tempo compartilhado, pois elas oferecem tempo de respostas razoáveis, por exemplo, caixa de mercado, é um tempo de resposta razoável. Você vai no banco, você tem o saldo, a hora que você saca, ele demora um pouquinho para atualizar o sistema falando o novo valor do que você possui no banco, e assim por diante. Sistemas de tempo real, conhecido como real-time, são implementados de forma semelhante ao sistema de tempo compartilhado. A única diferença entre o tempo real e o tempo compartilhado é o tempo de resposta. No sistema de tempo real não existe a ideia de fatia do tempo, implementada no sistema de tempo compartilhado. Um programa utiliza o processador, ele vai utilizar o tempo que for necessário
ou até que apareça um outro processo mais prioritário que ele. Um exemplo desses sistemas é o sistema de monitoramento cardíaco da pessoa, né? Sistema de controle aéreo, como já mostrei para vocês, sistema de radar, sistema controle de refinaria de petróleo, sistema de controle de usina nuclear e assim por diante. Sistemas com múltiplos processadores. Então, o sistema com múltiplos processadores caracteriza-se por possuir duas ou mais unidades centrais de processamento interligadas e trabalhando em conjuntos, ou seja, dois processadores ou mais na mesma placa-mãe, tá? Não só na mesma placa-mãe, mas no mesmo processo, vamos falar. Que a gente vai ver mais para frente que não necessariamente precisa estar numa mesma placa-mãe, tá? Com o multiprocessador foi possível a criação de sistemas computacionais voltados principalmente para o processamento científico, aplicado, por exemplo, no desenvolvimento aeroespacial, prospecção de petróleo, simulações, processamento de imagens e CAD. A princípio, qualquer aplicação que faça uso intensivo do processador será beneficiada pelo acréscimo de processadores ao sistema. E a evolução desses sistemas deve-se, em grande parte, ao elevado custo de desenvolvimento de processadores de alto desempenho. Então, qual foi a ideia? Tá? A ideia, não é isso que eu quero. A ideia, ao invés de nós pegarmos placa mãe multiprocessada. Aqui, por exemplo, uma placa-mãe com dois lugares de você colocar o processador, com dois slots de processador. Caso tenha, a gente pode colocar um pouquinho mais de memória também nessa máquina. Então, a unidade de banco dessa máquina também é muito maior. Por exemplo, essa placa-mãe só tem 4 processadores AMD Opteron, né? Com 8 núcleos. Olha que bonitinho. Por consequência, nós temos mais espaço para colocar a memória. Memória, ele vai trabalhar de acordo com os processadores. E qual que é a vantagem? Chegou um ponto que o processador ele começou a chegar de um jeito que não se dava para fazer mais processadores rápidos, né? Com altas velocidades. O que passou a ser feito? Passou-se a criar processadores multinucleados. Então, processadores multinucleados. Qual que é a ideia? Os processadores multinucleados seria isso aqui. Eu tenho um núcleo, outro 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 e outro. Então, esse aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 núcleos, tá? Chegou ao ponto de nós termos um único processador com vários núcleos. Então, esse aqui, chip Nenhalem i7, tá? Olha o tanto de núcleo. 1, 2, 3, 4. 4 núcleos que nós temos. Nenhalem, tá? A ideia é o quê? É fazer um processador que não esquentasse tanto, que não gastasse tanta energia, mas que processasse muito mais. Então, qual foi o único impedimento? Foi que quanto mais poderoso era esse processador, mais energia ele consumia e esquentava muito mais. Então, eles passaram a fazer o quê? Um processador com vários núcleos. Isso evitava o quê? O grande aquecimento e o grande consumo de energia.
que foi o tchan da jogada. Na época, teve o criador da Intel, né, acabou demitindo um engenheiro deles. E a AMD tinha um grande problema. Qual que era? Processadores da AMD, a AMD. O que acontecia? Vamos pegar, por exemplo, um processador 1.2 da AMD, tá? 1.2 da AMD, ele era muito mais rápido do que um processador 3.1, vamos falar assim, da Intel. Só que o problema é que aquecia demais, esquentava demais. Com essa ideia, o que aconteceu? Esse engenheiro, a AMD contratou esse engenheiro e resolveu o problema do superaquecimento. Uma das revistas muito boas na época eram essas aqui, ó, PC e CIA. Essa revista era muito boa na época. Pena que a empresa dela faliu. Olha que maravilha. E aqui eles faziam comparativos de hardware, cara. Muito bom. Ó, muito bom. Processador Intel Itanium 9300. Era muito bom, muito bom, muito bom. Acredito que esse site tenha todas as... como fala? Tenha todas as editoras dela. Edições dessa revista. E vale muito a pena. 68 páginas. Por exemplo, a evolução inevitável da GPGPU. Então, a evolução das placas de vídeo na época, né? Ó, entendendo sobre o physics, tudo detalhado, cara, era muito bom. Não sei se essa revista ainda está ainda está funcionando, tá? Não sei se a editora ainda está atuando. Aqui, ó, Atom Dual Core. Eu acho que esse aqui era da Intel, esse processador. Aqui, ó, revista PCEcia.com.br. Aí vocês deem uma olhadinha. Muito interessante, tá? Vamos lá. Os conceitos aplicados ao projeto de sistemas com múltiplos processadores incorporaram os mesmos princípios básicos e benefícios apresentados na multiprogramação, além de outras características e vantagens específicas como escalabilidade, disponibilidade e balanceamento de carga. O que é isso? Escalabilidade. Ele ia pegar meu processo, ia quebrar em pequenas partes, tá? E ia ver a disponibilidade de quantos processadores estavam presentes na minha rede. Ia dividir essas partes de processos entre esses processadores, que seria o balanceamento de carga. Então, a escalabilidade, como eu falei, é a capacidade de ampliar o poder computacional, apenas adicionando novos processadores. Em ambientes com único processador, caso haja problema de desempenho, seria necessário substituir todo o sistema por uma nova configuração. Por quê? Eu tenho um único processador. Deu problema nesse processador, puf, perco tudo, né? Agora, se eu tenho 3 ou 4 processadores, deu problema em um, eu só vou perder em poder de processamento. O que ia demorar de 4 horas pode aumentar para 4 horas e meia. Por quê? Porque deu um pequeno problema em um processador. Entendeu? Disponibilidade é a capacidade de manter o sistema em operação mesmo que haja falhas. Neste caso, se um processador falhar, os demais vão assumir suas funções de maneira transparente em suas aplicações, embora com menor capacidade de computação. Foi o que eu falei. Em balanceamento, ele vai distribuir todo o processamento entre os diversos processadores da minha configuração, melhorando assim o desempenho do sistema como um todo. E o fator-chave desse desenvolvimento
é a forma de comunicação entre os processadores e o grau de compartilhamento da memória e dos dispositivos de entrada e saída. Em função desses fatores, a gente pode classificar esses sistemas múltiplos processadores em fortemente acoplado e fracamente acoplado. Então, sistemas com múltiplos processadores pode ser fracamente acoplado ou fortemente acoplado, tá? E o que vai diferenciar? Um minutinho só. E o que vai diferenciar do fortemente acoplado e fracamente acoplado? A gente vai ver agora. A grande diferença é o quê? Sistema fortemente acoplado, ele possui uma única memória que vai ser dividida entre vários processadores. Já no fracamente, cada sistema tem sua memória e seu dispositivo de entrada e saída. Como é isso aí? Então, sistema fortemente acoplado, conhecido como tightly coupled. Existem vários processadores compartilhando uma única memória física e dispositivos de entrada e saída sendo gerenciado por um único sistema operacional. Lembra, fortemente acoplado é uma única placa-mãe com vários processadores, tá? Em função dessas características, os sistemas fortemente acoplados são conhecidos como multiprocessadores, né? Então, nesses sistemas, pode ser dividido em Symmetric multiprocessadores e Non-Uniform Memory Access. NUMA. O sistema SMP caracteriza-se pelo tempo uniforme de acesso à memória, ou seja, todos os processadores têm o mesmo tempo de acesso à memória. E esse sistema NUMA apresenta diversos conjuntos reunindo processadores e memória principal, sendo que cada conjunto é conectado aos outros através de uma interconexão. E o tempo de acesso à memória dos processadores varia de acordo com sua localização física. Então, no sistema NUMA e SMP, todos os processadores têm a mesma função inicial. Sistemas com múltiplos processadores estavam limitados ao sistema de grande porte, restrito ao ambiente universitário e a grandes corporações. Com a evolução de computadores pessoais, esse sistema multitarefa evoluiu para permitir que nós, réis mortais, pudéssemos comprar, por exemplo, um sistema de modelo simétrico. Como, por exemplo, existe o computador chamado... não abrir outra aba. Computador Xeon. Deixa eu pegar melhor. Placa mãe Xeon. Qual que é a ideia? É uma placa mãe que suporta 2 processadores Xeon, que até então eram os processadores, a placa-mãe multiprocessada. Xeon, Dual Processor. Entendeu? Esse aqui vem apenas um processador, tá? Mas existem outros tipos de placa-mãe, ó. Essa placa-mãe vem um processador também. Essa vem um. Essa já vem dois. Olha o formato da placa-mãe. Essa placa-mãe, se não me engano, é uma placa-mãe antiguinha. Porque aqui é para plugar os HDs, se eu não estou enganado. Tá? Olha o tanto de memória capaz de colocar nessa placa-mãe. 1, 2, 3, 6, 6, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 24 memórias. 24 pentes de memória.
Imagina o tanto de memória que o cara coloca. Já pensou colocar 8 gigas? Então vamos lá. Calque. 8 vezes 24, 192 gigas de memória RAM. Olha o tanto de memória RAM. Hoje em dia a gente acha que 32 gigas de memória RAM já é muito. Imagina você trabalhar com 192 gigas de memória RAM. Vamos exagerar um pouquinho. 32 vezes 24. 768 gigas de memória RAM. Olha que louco. Olha a evolução que nós chegamos. Até então, eu tinha um 386 que ele tinha 4 MB de memória RAM. 4 mega, não giga, mega. A evolução. Entendeu? Então, essa que é a ideia. Eu tenho vários processadores presentes no meu sistema. Um, dois, N processador, compartilhando uma mesma memória com dispositivos de entrada e saída, controlado por um único sistema operacional. Um único sistema operacional vai controlar vários processadores, uma única memória e vários dispositivos de entrada e saída que a gente pode colocar. Essa que é a ideia, tá? Sistema fracamente acoplado ou loosely coupled, a gente pode lembrar o quê? Um laboratório de informática, onde eu tenho o quê? Onde eu tenho vários computadores no laboratório de informática interligados por um cabo de rede. Essa que é o fracamente acoplado. O tempo de processamento é menor do que no fortemente acoplado. Por quê? O fracamente acoplado, ele tem a transmissão de informação via cabo de rede ou via link de comunicação. Pode ser cabo de rede, via rede sem fio, via micro-ondas, tá? O que acaba acontecendo? A lentidão da comunicação entre os nó da rede ou entre os computadores da rede. Então isso acaba deixando minha rede, a comunicação entre elas um pouco lenta. E até meados da década de 80, as aplicações eram tipicamente centralizadas em sistemas de grande porte, com um ou mais processadores, igual eu falei para vocês, o fortemente acoplado. Neste tipo de configuração, os usuários utilizam terminais não inteligentes conectados a linhas seriais dedicadas a linhas telefônicas públicas para comunicação interativa nos sistemas. Então, qual que é a ideia? A ideia de utilizar isso aqui é isso aqui. Deixa eu uma imagem melhor. Aqui. Imagina que eu tenho vários computadores interligados via uma rede universal, tá? Processando uma informação. Por exemplo, set home. Esse set home, ele é o quê? Ele é um site da NASA, né? Onde ele vai buscar. Nossa, encerrou. Esse eu não sabia. Set home encerra sua busca por vida alienígena após há 20 anos. Ele foi encerrado em 31 de março do ano passado. O que era isso aqui? Isso aqui que acontece? Os telescópios, tá? Os equipamentos da NASA, eles pegavam várias informações, né? E você entrava no site Set Home, nesse site aqui, set@home. Você, para participar, você baixava uma proteção de tela. Quando tua máquina ficava parada, a proteção de tela subia. Ela começava a funcionar. Quando a proteção de tela começava a funcionar, tua máquina fazia uma requisição para o servidor da NASA. A NASA mandava informação para tua máquina processar e ela só usava o quê? O processador da tua máquina.
processador e memória. Quando você mexia o mouse, a proteção de tela sumia. E de tempo em tempo, esse processo gerava um checkpoint e ia mandando informação para a NASA, para pesquisar vidas em outro planeta. Então é isso que fazia esse programa da NASA, o SET-HOME, conhecido como grade computacional. A grade computacional, ela é um tipo de cluster. O que é cluster? Cluster é você pegar, por exemplo, vários computadores trabalhando como se fosse um. Então, esse é um tipo de cluster. Deixa eu ver se eu pego outra informação aqui, ó. Cluster informática. Aqui, esse aqui. É vários computadores trabalhando como se fosse um. Então, tudo isso aqui é um cluster. Ó, tudo isso aqui é como se fosse um único computador. Então, ele pega quantidade de memória de cada máquina, soma, e a quantidade de processador de cada máquina, soma. É como se eu tivesse um único computador aqui, ó, trabalhando. Ah, mas o que acontece? Vamos supor que esse computador saiu fora da rede. Ele só vai perder em poder de processamento, ele vai continuar processando normal a informação. Mas aí, como é que eu monto meu programa? Para mim montar meu programa, eu tinha que implementar manualmente, utilizando programação paralela e distribuída. Então, qual que era a ideia? Eu tinha que programar, fazer um programa utilizando programação paralela distribuída com PVM ou MPI, que era a base da minha programação. Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui para mostrar para vocês. Não, não vai estar aqui. Então, qual que é a ideia? A ideia era você pegar o quê? Nesse caso, eu tinha. Vamos pegar uma cor diferente aqui. Cor magenta. Eu tinha o sistema operacional, tá? Eu tinha o meu hardware. E aqui no meio eu tinha o quê? Meu middleware. O middleware é o programa que vai gerar a programação paralela. Então aqui no meio ele existia vários, como por exemplo, eu tinha o Globus, se vocês quiserem pesquisar depois, o Globus. Eu tinha. Deixa eu pegar uma apresentação melhor que dá para mostrar para vocês. Não sei se eu vou ter aqui. Aqui, vai, vamos lá. Nós temos o Globo 2, o Globo 3, Our Grid, o Set Home, o Boink, o Integrad e o Legion. São alguns middleware ou algumas ferramentas para gerar essa programação paralela. Vou ficar devendo para vocês, galera. Era uma imagem top. Vamos ver esse aqui. Não, esse aqui é como ele gera. Vou ficar devendo para vocês. É aquela imagem que eu coloquei, onde vou ter o SO, o Globus e o hardware. Então, seria basicamente como trabalha, né? Onde eu tenho o SO, eu tenho a ferramenta, eu tenho o hardware. Então, essa ferramenta, ela vai ficar entre o sistema operacional e o hardware. Então, ela que vai gerenciar, vai gerar o paralelismo. Beleza? Alguma parte de exercício, caso vocês queiram fazer, bem interessante, né? Aí, igual eu falei, ó, outro exemplo de sistema distribuído são clusters. Em um cluster existe dois ou mais servidores ligados normalmente para algum tipo de conexão de alto desempenho.
O usuário não conhece o nome dos membros do cluster, não sabe a condição. Quando ele precisa de algum serviço, basta solicitar ao cluster para obtê-lo. Atualmente, sistemas em cluster são utilizados para serviços em banco de dados, web e web, garantindo a alta disponibilidade, escalabilidade, balanceamento de carga, a solução. Então é isso aqui que eu falei para vocês. E aqui, como eu disse, vai ter alguns exercícios. É interessante que vocês façam. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Maravilha, então. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Dê uma olhadinha na revista PCI CIA. Não sei se ela ainda está ativa. É interessante, tá? Dê uma olhada aí. E bom final, ou bom restinho de semana para vocês. Abração.